Olá, estamos mais uma vez aqui com você para apresentarmos uma live. E o tema dessa semana é um tema muito especial com o título Transtorno de humor bipolar. O transtorno de humor bipolar, ele pode aparecer do tipo 1 ou do tipo 2. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre esse assunto e numa próxima live, se for necessário e vocês tiverem interesse, a gente pode diferenciar com mais calma a bipolaridade do tipo 1 e do tipo 2. O transtorno de humor bipolar, ele é muito comum na população, né? É muito frequente, então daí a importância da gente falar sobre esse tema. Tem sido motivo de afastamento de trabalho, de término de relacionamentos, de separações, né, conjugais, então assim, falências, né, financeira. Então é um assunto assim muito importante para a gente conversar sobre isso. Vale a pena você compartilhar essa live com alguém que você conhece, com alguém de repente aí que você ama, né, que você percebe que há uma mudança, uma oscilação de humor muito grande. Então, primeiro, o que é transtorno de humor bipolar? Né? O que é? A bipolaridade é um distúrbio psiquiátrico, né, marcada pela alternância do humor, né? Então, é um humor eufórico ou um humor depressivo, um humor maníaco ou hipomaníaco. Então, o indivíduo, ele oscila o humor dele do positivo para o negativo. O positivo seria a euforia, a mania, e o humor negativo seria a depressão. Então, essa oscilação é o que marca a bipolaridade, tá? E como diferenciar se o indivíduo apenas ele muda de humor durante o dia, se ele só tem essa frequência, ou se realmente ele é doente, né? Se ele tem realmente esse distúrbio psiquiátrico. Então, a diferença vem da intensidade dos sintomas, a frequência dos sintomas e a duração desses sintomas. Então, se isso for muito intenso, muito frequente e com uma durabilidade maior, é que caracteriza um transtorno de humor bipolar. Antigamente, esse transtorno, esse distúrbio psiquiátrico era chamado de psicose maníaca depressiva. Era um nome bem feinho, né? Bem esquisito, mas hoje não é mais utilizado, né? Esse tema, esse título, né? Não é mais usado. Hoje nós usamos transtorno de humor bipolar ou THB, tá bom? As características principais, né, do TAB, né, do transtorno de THB, do transtorno de humor bipolar, ela é igual para homens e mulheres. Então, há alguns distúrbios psiquiátricos ou transtornos que é mais comuns em homens ou em mulheres. Mas homens e mulheres têm a bipolaridade de igual forma, manifestando apenas com algumas digamos assim, relevâncias, né? Nós vamos diferenciar daqui a pouco qual é um pouquinho a diferença dos sintomas, né? Aparece mais sintomas do tipo, digamos, positivo nos homens e mais negativo nas mulheres. O surgimento da bipolaridade é comum entre 20 e 40 anos, né? Então é muito comum nessa fase. Geralmente, o primeiro episódio, né, que a família percebe ou que a própria pessoa percebe é um episódio maníaco, né? Então o indivíduo ele é tranquilo, ele tem uma estabilidade, talvez ele tenha uma oscilação de humor suave, como todo mundo tem, mas de repente ele tem uma fase maníaca muito intensa que pode durar de 2 semanas até 4, 5 meses. Então ele fica nessa fase maníaca ou eufórica por muito tempo. Nessa fase ele consome drogas, ele pode se viciar em pornografias, ter algum tipo de vício, bebidas, álcool, cigarro, drogas ilícitas, pode ir para baladas, jogos eletrônicos, né? Pode ir se viciar em sexo também, em trabalho, não dormir bem. E aí a gente vai falar daqui a pouco de algumas características, mas assim, é importante que essa mania seja a primeira, né? Esse episódio maníaco seja o primeiro. E depois que ele tem esse episódio maníaco, que dura, né, no mínimo aí 2 semanas, 7 dias, 2 semanas, é comum 7 dias, né? No mínimo, né? A maioria das pessoas tem mais, né? 2 semanas é o comum mais.
E pode durar até 4, 5 meses, assim, só na fase maníaca. Imagine o perigo que pode ser para a vida financeira desse indivíduo, para o relacionamento, para o trabalho, para tudo. É extremamente prejudicial para a qualidade de vida dele. Então, após o primeiro episódio maníaco, o indivíduo ele corre o risco de 90% de voltar a apresentar um segundo episódio maníaco na vida dele. Então, a probabilidade é muito grande. Então, o indivíduo ficou muito agitado, muito eufórico, muito excitado, muito, sabe, inquieto, ele pode... É muito provável que ele vai apresentar de novo essas fases durante a vida dele. Os episódios depressivos, eles costumam ter mais duração. Quando é mulher, então, que é, digamos assim, é o humor negativo. Então, o humor negativo é mais comum nas mulheres, né? Então, as mulheres demoram mais na fase depressiva do que os homens. Mas os homens têm mais fases maníacas, né? Mais agitação, mais euforia, né? E esse maníaco aqui que eu falo não é maníaco do toque, por exemplo, né? Que a pessoa tem uma compulsão e obsessão por fazer algo. Não é isso. É um maníaco de euforia, de agitação, de excitação, pode ser até de agressividade também, de inquietação, tá? Durante a fase depressiva, que é a negativa, o humor negativo, para a fase positiva, que é a maníaca, o indivíduo pode ter, assim, alguns momentos, assim, de calmaria, né? Ele pode ter uma fase, ele pode se demorar, né? Entre uma fase e outra, ele pode ter um período ali, alguns dias mais estáveis, né, de aparente saúde, né, de aparente controle desse humor. Então, quando o indivíduo apresenta um episódio depressivo como primeiro, antes de ter uma fase maníaca, né, então se o indivíduo primeiro tem uma fase depressiva e logo em seguida ele tem uma fase maníaca, então ele pode ter depressão também. Né? Ele pode ter depressão como uma doença bem assim característica e é possível que ele tenha o humor dele mais negativo do que positivo. Então é provável que ele vai ter mais fases depressivas do que fases maníacas. Bom, a classificação da bipolaridade, ela, de acordo com os manuais internacionais de classificação, diagnóstico e transtornos, né, de saúde mental e outras doenças, que é o DSM-5, ele classifica 4 tipos de transtorno de bipolaridade. Então, todo mundo fala mais de 2, que é transtorno bipolar do tipo 1 e transtorno bipolar do tipo 2, que são os mais comuns. Agora, existem mais 2 tipos, assim, que é um pouco mais difícil de ser identificado, no consultório é muito difícil de ser identificado, precisa ter um acompanhamento maior, mais a longo prazo desse, digamos assim, desse paciente. E também tem que ter um acompanhamento com medicamento por mais tempo para poder o profissional conseguir diagnosticar, diferenciar um pouquinho mais essa bipolaridade, tá? O transtorno de humor bipolar do tipo 1, ele é característico pela fase maníaca, que dura no mínimo 7 dias, e ele alterna para outras fases, mas que pode durar a fase maníaca aí por semanas e até meses. Essa bipolaridade do tipo 1, ela tem mudanças drásticas, ela é mais, digamos assim, mais perigosa, porque os sintomas são mais intensos, as mudanças são bem significativas, tem um prejuízo maior para a qualidade de vida do indivíduo, prejudica os relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade, prejudica a questão profissional também, porque se o indivíduo fica, digamos assim, 4 meses na fase maníaca, imagina, né? Se ele for um empresário, ele pode fazer, um empreendedor, ele pode fazer coisas assim muito inusitadas, muito ousadas, que pode levar a uma falência da empresa, né? Seja dele ou que ele gerencia. Então, assim, é extremamente perigoso. Também existe uma gravidade maior do que a bipolaridade do tipo 2, porque existe uma grande probabilidade, um grande risco de suicídio quando o indivíduo está na fase da clivagem, né? Digamos assim, saindo da fase depressiva
para a fase maníaca. Então, quando ele sai de um episódio para outro, e principalmente quando ele sai do depressivo e vai para a fase maníaca, ele encontra forças ali, ele pode cometer um suicídio, né? Que ele está saindo de uma depressão profunda para uma fase maníaca, uma euforia muito grande. Então, o transtorno de humor bipolar do tipo 1, o problema é esse. Ele é muito intenso, ele é mais grave. É muito comum pessoas nessas fases, tanto na depressiva, o bipolar, na fase depressiva ou na fase maníaca, ir para o hospital, ser internado. Nem sempre ele busca ajuda na fase maníaca, mas ele é uma fase que a família fica muito angustiada, causa muitos problemas nos relacionamentos, no trabalho. Então, assim, é muito difícil conviver com um bipolar na fase maníaca, né? Na fase depressiva também, mas na maníaca é bem perigoso até. Já o transtorno bipolar do tipo 2, o predomínio são dos episódios depressivos, ou eles são mais longos. Então, o indivíduo tem uma fase maníaca mais, digamos assim, uma euforia mais leve, essa excitabilidade, o otimismo, né? Às vezes até essa agressividade é leve, não muda tanto o comportamento do indivíduo, ele consegue se controlar mais, não traz tanto prejuízo para os relacionamentos, traz, as pessoas ficam vendo que ele é instável, mas não é tão grave como o bipolar do tipo 1, né? O bipolar do tipo 1 já é mais perigoso, tanto para ele como para o trabalho, né, para as relações dele. Outro tipo de bipolaridade, né, que a terceira, né, o terceiro modelo, é o bipolar não especificado ou misto, que é quando o indivíduo tem as duas coisas, tanto a ansiedade como a depressão, mas assim, como se fosse igual, constante. Bem difícil, né, de identificar, que é exatamente esse, o indivíduo é bipolar, mas ele é misto, quer dizer, ele tem tanto depressão como ele tem tanto o humor negativo como o humor positivo no mesmo dia, né? Digamos assim, no mesmo dia durante muito tempo, né? Anos da vida dele, ele tem esses dois bem assim definidos, né? Então já é mais difícil de identificar. Isso em adolescente, então, é bem complexo, né? Se ele não tem fases bem definidas de mania, euforia, excitabilidade e fases depressivas bem marcadas, é mais difícil de qualquer profissional identificar, porque já é natural do adolescente ter essa oscilação de humor, né? E o quarto tipo de bipolaridade, né, é o transtorno ciclotímico, né? O transtorno ciclotímico é um quadro leve, ele tem a bipolaridade, mas é leve. Os sintomas são bem mais suaves, e ele pode apresentar também uma hipomania em espaço curto de tempo. Então, ele tem uma oscilação de humor, mas é uma oscilação mais suave durante o dia, né? Então, você pode pensar, puxa, mas isso é normal. Não, é mais do que uma outra pessoa, do que uma pessoa saudável, digamos assim, né? Que não tenha o transtorno. Ele tem, mas não é tão intenso, com tantos prejuízos como os outros transtornos do tipo 1 e do tipo 2. Então, assim, é importante que esses quadros sejam diagnosticados, esses episódios sejam vistos e identificados o mais cedo possível, né? Os sintomas, os sinais, né, desse transtorno, desse distúrbio psiquiátrico seja identificado rápido, para que o indivíduo não tenha muitos prejuízos nos relacionamentos dele, na vida dele. Então, os sinais e sintomas, você pode dizer assim, ah, Gilma, mas os sinais e sintomas é igual, né? Os sinais da depressão é igual a uma depressão comum, os sinais da mania é comum a outros quadros psiquiátricos, sim, mas vale a pena você ressaltar, vale a pena a gente ressaltar aqui que existe a fase. Então, o indivíduo alterna da fase positiva para a fase negativa, isso fica bem definido para quem vive com ele, né? Para quem convive com essa pessoa. E ela consegue até colocar isso num calendário, numa agenda, né? É possível ver, olha, eu acordei aqui bem maníaco, aí acabou, iniciou uma nova fase. Isso é possível sim de ser identificado. Então, na fase depressiva ou no humor negativo, o indivíduo tem um humor deprimido, uma apatia, né? Quer dizer, uma anedonia, né? Uma falta de prazer, um isolamento social, ele pode ter um pouquinho de isolamento social, ele pode ter uma mudança no sono, querer dormir um pouquinho mais,
né? Alterações no apetite, pode querer comer mais ou não comer, então altera o apetite e o sono, tanto positivo, tanto mais como para menos, né? A redução da libido, quer dizer, diminui o desejo não só das atividades, mas também sexual. Culpa, o indivíduo pode se sentir mais culpado do que o comum. E ideações suicidas, né? Ele pode ter bastante. Então, mas essas são as características da depressão? Sim, mas o indivíduo tem, lembre-se que é a bipolaridade, ele sai dessa fase, ele tem tudo isso e 2 semanas depois ele tem todos os sintomas da mania, que seria uma autoestima elevada, né, um humor eufórico, né, ele fica mais inquieto, ele tem pouco sono, não dorme, faz atividades, trabalha, passa a noite, vira a noite, não dorme 2 horas, 3 horas, é o que consegue também, ficar trabalhando, produzindo o tempo inteiro. Uma agitação psicomotora, então ele mexe muito o corpo, os braços, as mãos, ele é inquieto, né, ele senta, levanta, anda, corre, caminha, ele é muito inquieto. Normalmente aumenta a libido, então o indivíduo na fase depressiva, ele não tem interesse sexual. Na fase maníaca, ele tem muito interesse sexual, muito. Ele busca muito, né, a prática sexual. E aí ele pode ir para se colocar em perigo, né? Ele pode se envolver em relacionamentos sexuais inadequados, inapropriados, sem os cuidados necessários, né? Fora do relacionamento estabelecido por ele anteriormente, né? Digamos assim, um casamento, por exemplo, né? Ele tem ideias descoordenadas, né? Então, uma hora ele pensa uma coisa, outra hora ele pensa outra coisa totalmente diferente. Então, na fase maníaca, ele quer uma coisa, daqui a pouco ele não quer mais, ele muda. Não, mudei de ideia, quero outra coisa. Uma coisa totalmente diferente do que ele tinha antes de entrar na fase maníaca. Então, ele tem uma desatenção, uma certa desatenção, ele tem uma fala muito acelerada. Então, o indivíduo fala muito, fala rápido, fala alto, né? Ele pode falar de forma compulsiva. Então, o indivíduo é quieto, calado na fase depressiva. Aí, de repente, ele começa a falar muito, fala alto, fala de forma imperativa, fala agressiva, né? Isso não é comum, entende? Ele muda, todo mundo percebe isso, né? Uma irritabilidade, impaciência também. Então, ele estava num marasmo, quieto ali, né, sem desejo, sem vontade de nada, sem sair do canto querendo só dormir, ficar isolado. Aí, depois, ele começa a ficar inquieto, impaciente, irreverente também. Ele começa a ter gostos descontrolados, gastos descontrolados com dinheiro e também vícios, né? Ele pode se viciar em algumas coisas. Delírios e alucinações é possível sim. Quando o indivíduo tem uma bipolaridade muito forte, quando o indivíduo tem, assim, ele é bipolar clássico, assim, com sintomas bem definidos, bem intensos, ele pode ter delírios e alucinações. Ele fica tão agitado que é como se ele ouvisse coisas, visse coisas de tão estimulado que o cérebro dele fica, né? Olha aí que perigo. E assim, a hipomania, né, que são todos esses sintomas, só que mais leve, tá? Então aí estão aí os sintomas e características, né, sinais e sintomas aí da bipolaridade. A causa, né, da bipolaridade é uma situação, é uma busca científica muito grande, né? Tanto psiquiatras como médicos, né, dessa área, como os psicólogos também, todo mundo, neurologista, todos buscam entender quais são as causas da bipolaridade, mas realmente é muito complexo. Dá para se, assim, o resumo é que são vários motivos, vários fatores que se interagem entre si, né, que contribuem para o surgimento da bipolaridade. Quais são esses fatores? Nós vamos classificar aí pelo menos 5 para você, cinco fatores. Um deles é o genético, né? O fator genético, ele é realmente, esse componente genético já foi visto, já foi observado. Então, se um membro da família, ele é bipolar, a possibilidade é muito grande de haver outros membros dessa família também bipolar. Então, o filho, né, a filha, o irmão,
né, ser bipolar também. Então existe um componente genético bem significativo, né, que vale a pena ser considerado. Outro fator também importante seria traços biológicos, né? Então existem assim mudanças físicas no cérebro, né? Conexões neurais diferentes, funcionamento diferente no cérebro de pessoas que têm bipolaridade. Até aí não sabemos a causa, né? Será que é a estrutura do cérebro, o funcionamento? Não sabemos ainda, isso não é tão claro para a gente ainda hoje, né? As pesquisas não deixam isso muito claro. Existe também um desequilíbrio, digamos assim, químico, né? Que é percebido, né? Quando o indivíduo é bipolar, né? De uma forma mais intensa, tem esse transtorno bem assim, com sintomas bem claros, bem definidos. É muito comum se observar aí, assim, mudanças, desequilíbrios aí no sistema dos neurotransmissores também. Então, por isso aí a medicação tem que ser muito avaliada, com muito cuidado, muito critério, né? Fatores, digamos assim, hormonais também devem ser considerados. Aí você pode dizer, nossa, mas quem tem mais oscilações de humor são as mulheres. Pois é, nós somos vítimas aí também dessa parte. Existe um desequilíbrio hormonal, né, que pode causar uma bipolaridade ou não. Fatores ambientais a gente tem que considerar, porque foi feita pesquisa com gêmeos idênticos, né, com a mesma carga genética, né, e que foram separados um do outro, morando em, digamos assim, em lares diferentes, e um apresentou digamos assim, um apresentou sintomas da bipolaridade e o outro não. Então, quer dizer, o fator genético não é o determinante. O ambiente pode desencadear, pode ser um gatilho que desencadeia esses sintomas no indivíduo. Então existe aí um componente genético, um fator biológico, né, cerebral também, mas nenhum deles sozinho é o determinante para o surgimento da bipolaridade. Portanto, gente, não é fácil. As doenças mentais, elas são muito complexas, tanto na manifestação, no controle, né, digamos assim, no tratamento, como também, digamos assim, na causa, né, nos fatores que causam isso, né. Bom, mas o ambiente é importante, principalmente um ambiente estressor, né, um ambiente com muito estresse, violência, privações, ele pode ser o gatilho de muitas doenças mentais, entre elas a bipolaridade. Tá? Fatores de risco que a gente deve considerar. Não existe uma única causa, né? Mas assim, por exemplo, estrutura e funcionamento do cérebro é importante a gente considerar isso, né? Existe aí uma diferença, né? A gente já até mencionou um pouquinho na parte da genética também, né? Que nós falamos aí. Então, assim, se um dos seus irmãos tem bipolaridade, né, é um bipolar, é possível, é bom você se cuidar, porque você tem aí, de repente, esse componente genético que vai favorecer ou não o surgimento, vai depender do seu estilo de vida, né, vai depender do estresse que você vai passar, né, do ambiente onde você vive. Então, assim, é importante a gente considerar todos esses fatores. Tá? Existe também o fator histórico, né, familiar. Então, quando a gente avalia alguém, eu acho que eu sou bipolar. Às vezes a pessoa já veio para o consultório já dizendo, né, eu li na internet, eu assisti um vídeo, assisti uma palestra e eu acho que eu sou bipolar. Então, é importante ver a história da família, né? Então, nem toda família em que, por exemplo, um pai e uma mãe é bipolar, se um é bipolar, isso não significa que todos os filhos terão. Mas a possibilidade é maior, né, de manifestar esses sintomas, né, essa doença, né. Então, assim, nem se um pai ou uma mãe tiver, não significa que você vai ter. Então, acalme-se, né. É importante aí que você fique calmo e comece a pensar, bom, meu pai, minha mãe tem, eu tenho mais probabilidade, mas eu posso me cuidar, posso fazer terapia, posso fazer uma autoanálise sempre comigo, posso ter hábitos saudáveis, um estilo de vida saudável, posso cuidar de mim, né, com bastante responsabilidade, e aí eu posso não manifestar o transtorno de humor bipolar.
Muito bem, como todas as doenças, ou a grande maioria dela, né, das doenças mentais, dos transtornos mentais ou dos distúrbios mentais, os tratamentos e terapias são muito importantes, tá? Então, assim, opa, meu celular aqui, tá? Bom, como eu estava falando, os episódios de mania, né, e depressão, eles voltam ao longo do tempo. Então, o indivíduo que teve uma fase maníaca, uma fase depressiva, isso vai se alternar durante a vida. Entre um episódio e outro, a gente já até comentou que o indivíduo pode até ficar um período livre de sintomas, né? Livre dessas mudanças, ficar, digamos assim, mais estáveis, né? Digamos assim, é possível sim. Aí ele pensa, eu tô bem, eu não preciso de terapia mais, eu não preciso de medicamento, não vou tomar mais os remédios. Aí ele entra numa fase depressiva ou numa fase maníaca pouco tempo depois. Então, é importante manter. Lembre-se que uma vez diagnosticado com transtorno de humor bipolar, ele é uma doença vitalícia. Isso é, você vai te acompanhar ao longo da sua vida. Você sempre precisa ficar alerta aos sintomas, né? Agendando, marcando, sabe, num calendário, né? Isso pode acontecer a cada 2 anos, a cada 3 anos, acontecer o sintoma, ou não, pode ser mais próximo os episódios entre um e outro. Então, fique bem atento. A longo prazo, né? Como que a gente faz para ter um tratamento legal, digamos assim, um acompanhamento legal? É importante que esse profissional, que um profissional acompanhe esse paciente ao longo da vida dele, de preferência o mesmo profissional, ou que esse paciente anote, registre os episódios, quando que começou, quando que terminou, né? Para ele levar essas informações para o profissional que vai atendê-lo. Se a gente fica só digamos assim, uma hora vai no profissional, aí depois não vai mais, aí depois vai outra vez, aí não tem uma continuidade do tratamento. E aí o profissional não consegue ver os sintomas a longo prazo, porque o controle a longo prazo da bipolaridade é que ajuda o indivíduo a melhorar, né, digamos assim, esses sintomas. Gente, é muito complexo a bipolaridade. Por quê? Na fase depressiva, normalmente o indivíduo se sente muito mal, nossa, muito triste, muito angustiado. Aí ele busca tratamento. Aí ele começa o tratamento, que pode durar, lembre-se que cada fase pode durar de 2 semanas, 7 dias, 2 semanas, até 4 meses, 5 meses. Então, quer dizer, se o indivíduo começa o tratamento, ele faz 3 meses, por exemplo, ele está na fase depressiva, ele fica lá na fase depressiva 2 meses, 3 meses, ele melhora. Aí ele vai mudar de episódio, aí ele para o tratamento, para com o remédio, não, já tô ótimo, que ele entra na fase maníaca. Na fase maníaca ele tem mania de grandeza, de independência, euforia, né, excitabilidade, né, ele fica muito excitado, agitação, então assim, ele não precisa de terapia na cabeça dele. Então aí o perigo, né, que o indivíduo quando ele tá na fase, no humor positivo, ele não precisa de nada, ele não precisa de ninguém, então ele não vai se submeter a uma terapia. Agora, se o indivíduo tem os episódios mais curtos, mais próximos um do outro, aí ele consegue ver isso mais claro, fica mais nítido para ele, aí às vezes ele busca ajuda, né? Ele permanece numa terapia. A psicoterapia, então, ela é muito eficaz para o transtorno de humor bipolar, e a terapia muito comum, muito usada, é a cognitiva-comportamental. Também a terapia é focada na família, né, porque pode ser aí a sistêmica, uma terapia mais interpessoal, né, envolvendo mais na parte social, e a psicoterapia educação, né, então tratar o indivíduo de uma forma mais instrutiva, né, ensinando, falando para ele o que está acontecendo com ele, clarificando os sintomas que ele está sentindo, dizendo qual a próxima fase que ele vai sentir. Você está sentindo isso, depois você vai sentir isso e isso. Então, ajudar o indivíduo a entender, né, essas oscilações de humor muito acentuadas ao longo da vida dele, né, nesse processo aí, porque lembre-se que na fase eufórica ele vai fugir da terapia, então ele precisa saber, enquanto ele está na fase depressiva, que ele terá essa fase maníaca e que ele precisa lembrar-se que ele precisa continuar o tratamento, tanto dos medicamentos
como também da terapia. Os medicamentos, assim, são variados para transtorno de humor bipolar. Aí a gente diz assim, ah, nossa, mas precisa tomar, por que não pode ser um só? É difícil, porque como o indivíduo tem a fase positiva e a fase negativa do humor, o médico tem que dar um remédio, digamos assim, ele pode dar um estabilizador de humor, ele pode dar um antipsicótico atípico e pode dar um antidepressivo também. Ele pode fazer a combinação dessas medicações para melhorar os sintomas. Se ele não tiver bem ajustada a medicação, é muito comum o paciente, não, eu não estou me sentindo bem com esse remédio, eu estou mal, eu não vou tomar mais isso é muito ruim, entende? Aí ele para de tomar medicação e isso é muito perigoso, né? Então, a questão da medicação para o bipolar, ela é super importante. O depressivo, normalmente, ele toma medicação. O ansioso, se ele tem sintomas mais, tipo uma ansiedade tipo TAG, e ele fica muito agoniado, ele também toma medicação. Mas se ele tiver bipolaridade, é difícil ele tomar, porque ele começa a tomar, aí depois ele fica eufórico, ele não precisa de mais nada, não tô sentindo mais, aí ele não toma. E aí é uma tragédia, né, digamos assim. Então, o que é importante lembrar com respeito à medicação? Não só a medicação, esse tipo de medicação psiquiátrica, né? Mas qualquer medicação, ela deve ser com prescrição médica, né? Tem que se olhar os riscos e benefícios, realmente eu preciso dessa medicação. O paciente precisa entender quais são os efeitos colaterais, né, dessa medicação, então ele precisa entender o que ele vai sentir, porque quando ele sentir, ele vai dizer, ah, o médico falou, eu vou sentir isso mesmo, né? Então por isso é importante ele fazer um acompanhamento também com o psicólogo, que o psicólogo, ele vai dizer para ele, ó, isso é normal, é comum, nessa semana você vai sentir isso, daqui 2 semanas você não vai mais sentir, tal, entendeu? Isso é importante. Se o indivíduo para com a medicação, ah, eu não quero mais, não vou tomar mais, para por conta própria, pode ocorrer o efeito, digamos assim, rebote, né? Ou um efeito rebote. O indivíduo pode, ao invés daquela medicação cumprir o propósito dela, ela faz exatamente o contrário. Então, indivíduos que tomam remédio, digamos assim, um estabilizador de humor, ele deixa ele mais instável ainda, ou deixa ele mais eufórico, para controlar a euforia, deixa ele mais eufórico, ou para controlar a depressão, deixa ele mais angustiado, né? mais vazio, com sentimento de vazio. Então, a medicação ela tem que estar bem ajustada, né? Ele tem que ir ao psiquiatra várias vezes até ajustar a medicação e ele se sentir bem. Os efeitos de uma retirada de uma medicação de forma abrupta pode ser extremamente perigosa, pode levar um indivíduo a sentir uma angústia tão grande que ele pode até, digamos assim, pensar e praticar o suicídio, né? Ele pode até cometer o suicídio, né? Dependendo aí da mudança brusca dessa medicação. Então, existem outras opções, né? Inclusive, acho que numa outra live eu falei também sobre as opções de tratamentos sem ser, digamos assim, uma medicação tradicional. Uma delas é a terapia eletroconvulsiva. Aí você pode pensar, nossa, eletrochoque? É isso? Não é como a gente conhecia no passado, diferente. Hoje em dia, a ECT é diferente, é feita de uma forma diferente, mas ela é muito efetiva, né, para o transtorno de humor bipolar, muito efetiva. Tudo vai depender também de como está esse paciente, qual é a intensidade, né? Então, por exemplo, uma paciente grávida que não pode tomar muitos medicamentos por causa do bebê, então ela pode fazer né, fazer uma terapia eletroconvulsiva. O efeito vai ser muito bom, o resultado vai ser muito eficaz e é rápido, é imediato, né? Ela não vai precisar tomar muito medicamento por muito tempo. Então, olha que interessante. Mas isso tudo tem que ser muito bem avaliado pelo médico, pelo psiquiatra. Nem todo psiquiatra concorda com esse tratamento. Nem todo mundo digamos assim, recomendado que tome essa medicação. Então, os efeitos colaterais, eles são curtos.
né, então para eletro, né, para esse tipo de tratamento. Ele é curto, os efeitos colaterais são quase que nulos, né? Então o indivíduo na hora pode sentir um desconforto, mas é rapidinho, ajuda bastante. Então, medicamento, outro tipo de medicamento muito utilizado, né? Porque o indivíduo na fase maníaca ele não dorme quase. Então é muito comum o indivíduo ficar tão agitado, precisa de algum medicamento para o sono. Então às vezes o indivíduo toma um remédio para o sono e ele se sente tão bem que até diminui a medicação, né, o estabilizador de humor durante o dia por causa do sono dele. Quando o indivíduo dorme bem, tudo, o dia todo é bom, né? Então isso é importante também. Suplementos também, né? Existem alguns médicos que dão suplementos, né, de vitaminas, de outras coisas, e aí o indivíduo até se sente melhor. Alguns, digamos, tratamentos alternativos, né? Digamos assim, com o corpo, né? Relaxamento, banhos, massagens, tudo isso ajuda bastante a acalmar o indivíduo, dependendo da fase que ele está, né? E pode diminuir também a quantidade de medicamento. O monitoramento diário também, que seria escrever, né, sempre o que está acontecendo, o que ele está sentindo, levar essas informações para o psicólogo, para o médico, para ele fazer a escolha mais adequada, né, da medicação e do tratamento. Então, anotar os sintomas é muito importante. Então, como é feito o diagnóstico, né, de um indivíduo? Como que alguém vai me avaliar para saber se eu sou bipolar ou não? Então, o diagnóstico é feito de forma baseada, assim, clínico, né, de forma clínica, essencialmente clínica. Então, o indivíduo pergunta a história dele, o profissional pergunta, ouve o relato dos sintomas, avalia e aí é diagnosticado ou não. Não é necessariamente feito um teste, né? Não precisa, ou um exame de sangue para saber, né, como algumas doenças são. Então, geralmente é entrevista com o paciente, pode-se chamar alguns parentes, amigos, colegas de trabalho, se for o caso, né? Mas normalmente só a entrevista com o paciente, um ou outro familiar, já é de grande valia. Os parentes é sempre muito bom, né? Porque eles acabam ajudando no diagnóstico, né? Às vezes você ouve um paciente, ele conta uma coisa, você fica assim, será que é isso mesmo? Aí vem a esposa, ou o marido, ou uma mãe, um filho, e aí fala umas coisas assim, agora eu entendi, né? Fica mais claro quando outra pessoa vem e ajuda. Então, a bipolaridade, ela tem diferentes diagnósticos, né? Ela é bem diferenciada, precisa de um acompanhamento especializado, precisa ser feito um tratamento a longo prazo para o diagnóstico ser correto. Não se vê uma pessoa uma única vez e diz, você tem isso, tem aquilo, né? Existe a possibilidade de você ter, existe a hipótese de você ter. Por mais que a gente olhe e ache, eu tenho quase certeza que esse indivíduo é bipolar, mas a gente não pode falar assim sem ter um acompanhamento a um longo prazo, senão você está arriscando, né? Que, como vocês viram, existem vários tipos de bipolaridade, né? 4, né, em especial. Então, como eu posso ajudar alguém que foi diagnosticado com transtorno de humor bipolar? Então, como que eu posso ajudar? Então, primeiro, ajudar essa pessoa sei lá, seguir as orientações médicas, né? Levar ela no profissional, ajudar, né? Saiba que leva tempo, não é fácil, você pode ficar irritado, mas converse com essa pessoa, converse com os profissionais que acompanham, né? Esse seu filho, pai, amigo, não sei, esposa, né? Não interrompa a medicação, fale para ela não interromper, faça uma rotina, né, de comer, de dormir, né? Sempre a rotina ela ajuda muito na saúde, né? Então, qualquer pessoa que está doente mentalmente, com algum transtorno, algum distúrbio, é importante que ela durma, que ela tenha rotina. Reconheça que a oscilação do humor, ela vai existir na sua vida, né, ou na vida desse seu amigo, e aprenda a lidar com ela, né? Ajude essa pessoa a buscar, né, alguém para ajudá-la, né? Seja paciente com você mesmo, paciente com essa pessoa, isso vai te ajudar bastante, né? Então, como que eu posso ajudar uma pessoa que tem, digamos, foi diagnosticado com transtorno de humor bipolar?
falar com a pessoa com calma, dar atenção, ser compreensivo às mudanças de humor, ajudar a pessoa a entender que ela está mudando o humor. Olha, ontem você estava assim, hoje você já está diferente, você percebeu? Então ajudar a pessoa a se olhar, né? Fazer atividades divertidas com essa pessoa quando ela estiver na fase mais depressiva, né? Ou até maníaca, por mais rotina, né? Relaxamento, atividades mais com o corpo. Lembre-se que a pessoa vai melhorar, né? Se ela fizer o tratamento direitinho, ela vai ter controle disso, né? Como o tratamento bipolar afeta os amigos e a família? Afeta muito. Pode afetar? Sim. Afeta todo mundo que está próximo a esse indivíduo bipolar vai atrapalhar, vai ajudar. Professor, colegas de trabalho, amigos, familiares, cônjuge, atrapalha demais. Pode ser muito estressante viver ao lado de alguém bipolar, né? Pode ser não, é muito estressante. Então, é importante olhar para essa pessoa sempre com a possibilidade delas se viciar em algo, se envolver demasiadamente em alguma coisa. Ela vai exigir muito tempo de você, ela vai exigir muita energia emocional, né, muita energia física também. Então, cuide de você antes de cuidar do outro. Converse com você, sabe? E para depois aprender a lidar com essa outra pessoa. Converse com essa pessoa bipolar sobre os sentimentos dela, o que você sente por ela, né? Faça você terapia, incentive ela a fazer terapia também e peça as orientações do profissional para você, digamos assim, não fazer algo descabido, né? Ou não perder o controle também, né? Eu tenho aqui alguns conselhos, tenho 4 conselhos bíblicos para você que eu acho que vai ser muito bom. Provérbios 16:32 diz: melhor é o homem paciente do que um guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Então, olha aí que interessante. Então, controlar o espírito, né? Controlar o seu humor, isso é muito importante, né? Provérbios diz isso, é um conselho, né? Provérbios 29:22 diz assim: a pessoa de mau gênio sempre causa algum tipo de problema e discórdia. Então, se você tem um mau gênio, se você oscila muito de gênio, digamos assim, de humor, busque ajuda, né? Isso pode gerar muitos problemas, muitas brigas, né? Na família, estragar o Natal dos outros, né? As festas de final de ano. Isso é muito chato, né? Muito chato. É importante buscar ajuda, né? Provérbios 15:18 diz assim: a pessoa que se irrita facilmente provoca dissensão, mas o paciente acalma as discussões. Então, não se irrite com tanta facilidade, né? O bipolar, ele pode ser muito intolerante, irritável, né? Nas fases maníacas. Então, cuide de você, cuide das pessoas que você ama olha, você tá muito irritado, vamos aqui nos acalmar, vamos fazer uma caminhada, vamos nadar, tomar banho, beber água, dormir, né? Vamos fazer algumas coisas aí para dar uma controlada. Provérbios 22:24 diz: não se associes com quem vive de mau humor, nem caminhe em companhia da pessoa iracunda. Então, olha só, se você não aguenta essa oscilação de humor de alguém, então é melhor você se afastar, para você, digamos assim, não perder o controle, não agredir essa pessoa. Então é importante que você controle o seu humor, né? Controle, digamos assim, essa irritabilidade que você tem, tanto em você, como se você não suporta o outro, então se afaste, né? Fique longe, não fique o tempo inteiro se ela te descontrola, né? Evite, tá ok? Eu espero que você tenha gostado, né, da nossa live de hoje, né, sobre transtorno de humor bipolar. Espero que você tenha gostado, que você aprecie bastante, que você aproveite aí, pense com calma sobre esses sintomas aí, sinais e sintomas, e possa ser útil aí para alguém que você conhece, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, querido Paizinho de amor, lhe agradeço pelas bênçãos, por tudo que o Senhor fez por nós, pelo cuidado, né, como o Senhor tem nos tratado, tem atendido às nossas necessidades. Pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa que está nos ouvindo, cada um que está aí do outro lado,
né, que está pensando no que falamos, refletindo. Algumas pessoas se sentem incomodadas, sofrem com o bipolar, né, com os sintomas da bipolaridade. Às vezes ele mesmo tem esses sintomas, ou alguém do convívio pessoal tem esses sintomas. Então, por favor, Senhor, ajude para que essa pessoa possa aprender a lidar com isso, buscar ajuda e ser acolhido por Ti. Sabemos que o Senhor nos fez como seres incríveis, seres assim maravilhosos, né, diferentes, únicos. Então, que o Senhor nos ajude a nos compreender e a cuidar de nós. Nos abençoe, nos proteja, nos guarde. Lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, tá bom? Que até semana que vem, nos veremos na próxima semana aí com um tema bem especial. Não vou dizer qual que é, mas pode ser que a gente continue e termine um pouquinho sobre esse assunto da bipolaridade, que é um assunto bem amplo. Ou pode ser que a gente entre com outro tema aí interessante. É só você escrever nos comentários qual é o assunto que você quer ouvir, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você cada dia, todo dia, até o último dia, até que seu filho volte. Um abraço.